Agora vamos ter o seminário aí do Felipe Couto. Ele vai falar um pouco sobre não linearidades em ressonadores ópticos. Felipe, por favor. Bom dia, gente. Eu vou falar não linearidades em ressonadores que suportam módulos do tipo Whispering Gallery Modes. Eu vou falar um pouco só da natureza desse tipo de módulo, fazer uma descrição teórica de como que a gente vai descrever os campos não lineares dentro dos ressonadores, depois passar um panorama sobre alguns experimentos, como que as pessoas têm feito isso, depois fazer a mesma coisa, descrever um pouquinho os processos de terceira ordem e descrever também alguns experimentos. Para começar a falar desses Whispering Gallery Modes, acho interessante falar da história deles, né, como que o pessoal foi perceber eles. Então, nessas igrejas, que tem essas cúpulas redondas, esses salões redondos, as pessoas percebiam que uma pessoa que fala perto da parede, numa extremidade, ela é ouvida com bastante clareza por uma outra pessoa na outra extremidade. E for perceber que a explicação para isso é que a onda sonora ela vai se propagando por sucessivas reflexões da parede aqui do salão e acaba formando como se fosse uma onda estacionária ao redor aqui da parede circular. E como é um fenômeno ondulatório, acontece para a ótica também. Então, se a gente tiver uma estrutura que tem alguma simetria azimutal e que consegue confinar a luz, ou por ter uma parede metálica, ou no caso de elétrico, por reflexão total interna, a gente consegue fazer esses Whispering Gallery Modes óticos. As vantagens para trabalhar com esse tipo de ressonador em ótica não linear é que esses ressonadores eles costumam apresentar um alto fator de qualidade, então o fóton ele permanece bastante tempo circulando na cavidade antes de ser perdido. Em razão disso, você consegue atingir alta intensidade luminosa com pouca excitação. Esse tipo de módulo que se propaga nesses ressonadores, eles podem ter um baixo volume modal. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas em resumo significa que eles são bastante concentrados espacialmente dentro da parede da estrutura. E você consegue atingir longos comprimentos de interação na cavidade, que é interessante para quando você quer interagir várias frequências, no caso da ótica não linear. A descrição eletromagnética dos módulos transversais tem várias formas de fazer. Aqui eu só coloquei uma solução analítica para o caso de uma geometria esferoide. Então você tem um raio principal aqui e um raio polar, né, na direção para cima. Não interessa muito, por enquanto, os detalhes de cada termo, mas eu queria dar um overview assim. A primeira coisa que a gente nota é que a gente vai ser uma solução separada, como a gente está acostumado, então vai ter um produto da dependência radial, um produto da dependência polar e um produto da dependência azimutal. E eu acho interessante a gente encarar, por enquanto, esses modos, esses Whispering Gallery Modes, como algo assim. A gente pega um perfil transversal do nosso ressonador, a gente vai ter uma distribuição do campo elétrico nesse perfil transversal, que está aqui nessa figurinha C. E essa distribuição transversal, ela depende só da parte radial e da parte polar. E esse perfil transversal, ele vai se propagar ao redor do ressonador com uma constante de propagação mφ. Então, a parte propagante da onda está aqui na dependência μ. E nesse ressonador, não são todas as frequências que conseguem... Não é toda a frequência de onda eletromagnética que vai conseguir se encaixar nesse ressonador. Então, a gente pode indexar as frequências, as funções desse ressonador, as autofunções dele, pelos índices M, P e Q. Esses índices eles têm uma interpretação razoavelmente direta, né? Então, o índice Q, ele vai dizer quantas vezes a onda oscila na direção radial, o índice P, quantas vezes ela oscila na posição polar, que a gente consegue ver nessas figurinhas, e o número M é quantas vezes a onda oscila aqui na direção azimutal. E aqui, essa foto acho que é interessante para a gente entender o volume modal. Geralmente a gente vai querer esses modos mais fundamentais, porque eles são mais concentrados espacialmente, então eles vão concentrar mais a intensidade. E são esses os modos que têm um volume modal menor. Bom, a gente consegue achar as autofrequências desse ressonador, tem algumas soluções, a gente acha ela aproximadamente por essa expressão, e a gente vai definir a constante de propagação dele como 2π a frequência, a autofrequência, sobre C0 vezes o N efetivo. Se a gente olhar aqui, é basicamente a constante de propagação de uma onda plana, né? É ω sobre C vezes o N. E no caso, a gente vai embutir os efeitos da geometria, da dispersão, nesse M efetivo. E esse índice de refração, essa constante de propagação, ela no caso vai ser proporcional ao nosso índice azimutal M. Tem um jeito de fazer isso que eu acho mais fácil de enxergar. A gente faz
uma correlação com uma onda plana ou com uma onda propaganda num guia, né? A gente iguala os termos, a gente vê que esse N efetivo é igual a N sobre lambda sobre 2 piado. Então, só para a gente ver que tem uma relação direta com o M, que vai ser importante depois quando a gente for ver casamento de fase. Bom, como que vai ser a mistura de 3 ondas, então, nesses Whispering Limons? A gente vai pegar 3 perfis de campo, vai fazer eles circularem e vai estudar como vai ser a interação entre eles. Eu acho essa foto interessante para a gente já destacar alguns pontos importantes. A gente vai trabalhar a intensidade, a amplitude dos campos como BI, esse parâmetro, a gente vai falar um pouquinho dele no próximo slide, e essa foto dá para a gente ver alguns pontos importantes. A gente vai ter que decidir como vai ser o casamento de fase aqui, qual vai ser a condição para a geração do processo não linear ser construtiva, conforme a onda se propaga no direcionador. E a gente pode ver que essa distribuição de intensidade transversal, ela precisa ter um overlap entre os campos que você quer interagir. Se você tiver, por exemplo, no caso extremo, um campo muito concentrado mais para dentro do direcionador, ele não vai interagir espacialmente muito com o campo que está mais concentrado na extremidade. Então, para a gente ter uma eficiência melhor do processo, a gente tem que levar em consideração esse overlap também. Bom, para a gente começar, eu vou só dar uma revisada. Isso aqui que a gente viu em aula é o caso para o bulk, né? É a equação de onda não linear para o caso comum, não no ressonador. A gente só vai incluir um termo aqui, que quando a gente for descrever o campo elétrico como envelope de amplitude que varia lentamente e a constante de propagação, a gente vai incluir um termo que não oscila na exponencial, que é uma constante de decaimento, é um alfa, né? Uma constante de... Nesse caso, não é necessariamente de absorção, ela vai dar conta das perdas que podem acontecer durante a propagação, que no caso do ressonador, elas geralmente vão estar associadas com espalhamento na superfície em razão de algumas imperfeições. Vai ser a mesma coisa que a gente fez em aula, a gente vai derivar, só que agora esse termo aqui ele não vai se cancelar completamente na hora que a gente derivar. Então só vai sobrar esse termo com alfa aqui, só que a gente faz uma aproximação, porque o alfa ele é muito menor geralmente que essa constante de propagação, que esse vetor de onda aqui, e a gente fica basicamente o que a gente achou na aula, só que sobra esse termo aqui que depende da amplitude sem derivar. Próximo passo, a gente vai fazer a aproximação do Sve, então a gente vai desprezar essa segunda derivada, a gente vai chegar nesse resultado para a derivada do campo, essa equação do campo não linear, que vai ter esse termo a mais aqui que depende da absorção. Aí, no caso de soma de frequências, a gente fala ômega 3 igual a ômega 1 mais ômega 2, é o que a gente já conhece da aula. Agora, para trazer isso daí para o campo dos ressonadores, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é o processo de a gente colocar a luz neles. Geralmente, a gente vai usar um taper de fibra ótica, então é uma fibra ótica, a gente estica ela no começo para ela ficar bem fina, para a gente ter bastante onda evanescente para interagir com o ressonador. Então, parte dessa onda evanescente da fibra ótica vai passar para o ressonador e depois de uma volta, parte dela vai retornar para a fibra. Essa interação toda ela é dada por essa matriz de transferência, que ela vai dar em termos de os parâmetros T e K, são parâmetros de acoplamento que a gente consegue determinar experimentalmente. O legal dessa análise é que a gente vai conseguir assimilar as intensidades dentro do ressonador, que são essas amplitudes B, a partir desse parâmetro que a gente controla, que é a amplitude A1 do input na fibra ótica. E o que é importante aqui é que a gente vai normalizar essas amplitudes como módulo ao quadrado delas, sendo a potência do módulo. Bom, com isso em mente, então, a gente vai descrever o campo dentro do ressonador como a soma entre todos os módulos, e a gente vai expandir os módulos entre a amplitude, que varia, o envelope de amplitude que varia lentamente no tempo, com o perfil transversal, que é uma função psi. Voltando para a equação no bulk, que a gente derivou, igual que a gente fez em aula, aqui já desprezando o alfa, a potência dela, a gente vai usar aqui a intensidade até aqui, né, que é o teorema de Point, e a gente vai integrar esse perfil transversal na área, que vai ser a seção de choque do perfil, e a gente vai ter a potência do módulo. No slide anterior, a gente definiu, então, a amplitude B1 como a potência modal, que vai ser dada por essa expressão, então a gente consegue assimilar o B1 com o nosso A1 que a gente fez na expressão anterior para o bulk. E aí a gente consegue, substituindo as derivadas, a gente acha a derivada para a geração do campo ômega 3, para a variação da amplitude do campo ômega 3 no processo não linear. A gente pega alguns desses termos, a gente impute nesse parâmetro de acoplamento gama. Esse parâmetro ele vai ter, entre outras dependências aqui, ele vai ter o C2 imputido no D efetivo, e ele vai ter a informação aqui do overlap dos modos, dos campos que a gente vai fazer interagir. Então, o processo para a mistura de 3 ondas, levando em conta o perfil dos
de intensidade nos Springer Modes, esse BI que a gente definiu, ele vai ficar dessa forma. E só para deixar claras as dependências aqui, aqui a gente vai ter a dependência entre o overlap espacial dos modos transversais, quer dizer, se eles estiverem muito espacialmente distantes, essas integrais vão dar zero e o fator gama vai ser zero. A gente vai ter a qualidade do ressonador embutido nesse coeficiente alfa. Então, se tiver muita perda, a eficiência do processo vai ser menor. A suscetibilidade não linear vai estar incluído no nosso D, esse é aquele D efetivo que a gente tinha definido. E o casamento de fase está aqui nas exponenciais, mas agora ele depende do ΔM. E olhando um pouco mais de perto para esse casamento de fase, se a gente fizer a análise que a gente fez na aula também, então a gente considera o campo, o B1 e o B2 não depletados, a gente vai integrar o campo 3, a gente vai ver que o casamento de fase, a intensidade do campo 3, ela vai ser proporcional à função 5 ao quadrado, com esse argumento aqui que depende da fase. No nosso caso, a fase, a gente fez essa definição com o K efetivo, que é o M sobre R. O argumento nosso da função 5 vai ser 2π sobre ΔM, e o ΔM vai ser M3 menos M2 menos M1. Esses M, só para lembrar, é aquele índice azimutal, né? Que basicamente é quantas vezes aquele perfil de campo elétrico ele vai oscilar ao redor do oscilador. A questão é, quando a gente colocar isso na sinc, essa sinc só vai ser diferente de zero para o ΔM igual a zero. Então, para todo o resto, ele vai ter valores discretos, porque esse M ele tem que ser inteiro, quer dizer, a onda ela tem que fechar numa volta do ressonador. Então, o nosso casamento de fase ele é, de certo modo, um pouco mais delicado aqui. O casamento de fase perfeito, ele só vai ter para o ΔM igual a zero. Para o resto, ele vai ser identicamente nulo, essa função 5. Então, o que a gente pode fazer na prática? A gente pode tentar atingir esse ΔM igual a zero, que é o Critical Phase Matching. Tem duas abordagens, basicamente, que a gente pode usar. Ou a gente vai agora procurar modos de ordem mais altas. Então, por exemplo, a gente vai usar P igual a 1 e Q igual a 0 para o pumping, e vai procurar um segundo harmônico, por exemplo, com outras ordens de P e Q, para conseguir satisfazer o ΔM. Mas você perde isso, você perde um pouco de overlap entre os campos, mas é o que tem para fazer. Ou você vai usar de birefringência. Então, você vai sintonizar as frequências, vai usar um ΔM igual para os campos que você quer gerar, mas vai sintonizar a frequência dessas ressonâncias a partir dos eixos assimétricos dos índices de refração. E tem também a estratégia de quad-phase matching, que o Vinícius comentou bastante ontem, que a gente pode modular periodicamente a suscetibilidade não linear em volta do nosso ressonador. Nesse caso, esse D ele vai ser uma função periódica, então se ele é uma função periódica, ele vai poder ser escrito como uma série de Fourier, e esses termos de Fourier, quando a gente colocar no nosso parâmetro D, que vai estar nesse gama, vai aparecer um termo exponencial, que é esse M grande, que depende da nossa periodicidade. Então, se a gente conseguir acertar esse jeitinho, a gente pode diminuir e chegar perto de zero esse ΔM. E, além disso, existem algumas regras de seleção que dizem respeito ao overlap dos campos. Esses perfis transversais, eles têm algumas simetrias que precisam ser respeitadas. Então, os índices radiais, a soma deles precisa ser um número par, porque senão a integral de overlap vai ser identicamente nula. E se o campo gerado, no nosso caso, da soma de frequências, o P3, a ordem radial dele for maior do que zero, a soma de P1 mais P2 tem que ser maior ou igual a P3. Então, essas são as... Quando a gente for fazer um experimento com esses Springer Modes, a gente tem que tomar cuidado. Então, só dando uma passadinha de como, em alguns experimentos, como as pessoas contornam esses problemas, como elas fazem o phase matching. Então, esse é de uma tese do Renato, ele fez uma tese que ele defendeu na Unicamp. Ele fez a geração do segundo harmônico com ressonador de nitrato de silício. O que ele fez para achar quais os modos que ele ia conseguir excitar para fazer a geração do segundo harmônico, a estratégia dele foi excitar no modo fundamental, transversal elétrico 00, né, os índices zeros, e ele fez simulações do índice de refração para vários modos transversais, variando a largura do perfil transversal do ressonador dele. Então, ele, fazendo essas simulações, ele achou um ponto onde esse perfil, onde esse modo TE0, ele tem um índice de refração igual com o modo TN0. Então, para esses dois modos que ele explicitou aqui, ele consegue fazer o casamento de fase. E aí, de fato, ele fez o plano com esse modo, ele observou a geração do segundo harmônico. Mas ele tem que fazer toda essa engenharia aqui de modos. Então, ele tem que
fazer as simulações, variar a largura da estrutura dele para procurar onde vai acontecer esse cruzamento entre o módulo de pumping e o segundo harmônico, que eles vão ter o mesmo índice de refração efetivo. Um outro experimento, com também nitrato de silício, a pessoa fez algo parecido também. Ela definiu, ela falou, vou querer um pumping aqui por volta de 1.500 a 1.600, achou como funciona a dispersão para esse modo e foi buscando foi fazendo perfil de dispersão para os modos por volta da região do segundo harmônico até achar um cruzamento aqui no sexto modo nessa busca. Cruza com o modo fundamental do pumping. E o que é interessante também, ele fez, então, toda essa engenharia, conseguiu fazer o segundo harmônico. O que é interessante é que esse autor ele fez a simulação de qual que seria o modo segundo harmônico e ele fez uma imagem do modo experimentalmente. Então, você vê que tem uma aderência com o modo experimental que ele conseguiu com a simulação. Só para a gente fazer uma comparação com o próximo experimento, ele tem uma expressão que você consegue fazer a potência do segundo harmônico, dado os parâmetros do material e os parâmetros do acoplamento com o guia. Ele conseguiu fitar os dados, a curva foi próximo de 2, quer dizer, vai ao quadrado, que é o que espera. A questão é, ele conseguiu com um pump de 315 mW observar uma potência de 100 microwatts no segundo harmônico. Só para a gente comparar, então, com outro experimento que essa pessoa fez agora com birrefringência. Então, é um pouquinho ao contrário o caminho dos outros experimentos. Ele assumiu que ele vai querer o modo fundamental, então assumiu que o modo do segundo harmônico, o M do segundo harmônico, vai ser 2 vezes o M do pumping. Então, o caso agora não é achar o M efetivo, é sintonizar a ressonância do ressonador para o modo M, com o M do segundo harmônico, ser 2 vezes a frequência do M do pumping. E para fazer isso, ele usou a birrefringência, então ele excita o pumping numa polarização para chegar ao segundo harmônico numa outra polarização, e para fazer essa sintonia, ele usou a anisotropia do coeficiente eletroóptico, então ele aplicou uma tensão no material, até essa tensão conseguir a condição de conservação da energia, e ele conseguiu também fazer a mesma coisa variando a temperatura, usando a anisotropia da dependência do índice de refração ordinário e extraordinário do cristal. Ele foi em neobato de lítio, um material diferente, mas ele conseguiu uma eficiência um pouco maior no processo de geração do segundo harmônico. Ele conseguiu observar o segundo harmônico com 30 microwatts de bombeio e com 9% de eficiência. Bom, tem outros fatores que podem explicar a eficiência melhor do que nesse caso aqui, mas uma das coisas que pode ser é ter usado o mesmo modo do perfil transversal. Então, esses modos eles são mais confinados, eles são mais intensos e o overlap entre eles é melhor. Mas o custo disso é um aparato experimental um pouco mais complexo, né? Você tem que usar alguns outros efeitos, usar de birrefringência. Bom, partindo agora para falar um pouco de mistura de 4 ondas, agora os processos de Q3, esses processos têm uma certa vantagem. Eu acho que eu não comentei isso, mas quando a gente tem um perfil de ressonância do microressonador, lembra que eu falei que o M, que é o número azimutal, é quantas vezes a onda oscila, aquele perfil transversal do campo, ele oscila no ângulo azimutal. A gente pode pensar assim, bom, por exemplo, a gente tem um M igual a 6, o M igual a 100, por exemplo, tem um certo comprimento de onda. O M igual a 101 vai oscilar uma vez a mais, vai ser um comprimento de onda um pouquinho maior. E assim sucessivamente, tanto para M maior quanto para M menor. Então, essa família de M's, conforme a gente vai indo, vai ser uma série de ressonâncias que elas vão ser mais ou menos espaçadas por uma distância fixa, que é o Free Spectral Range que a gente chama. Então, se a gente for fazer, por exemplo, pensar num processo de mistura de 4 ondas degenerada, então a gente faz um pump para algum M qualquer, esse M a gente gera 2 frequências, que é o ω0 menos o Free Spectral Range, mais e outra frequência ω0 mais Free Spectral Range. Isso daqui ele vai conservar energia, só que também, por causa desses M's, ele vai conservar já o casamento de fase, o ΔM vai ser igual a 0. Então, parece bastante interessante a princípio. O casamento de fase está conservado, a única coisa que a gente tem que garantir que esse Free Spectral Range ele vai ser constante. Que, em geral, não vai ser bem verdade, porque existe a dispersão. Então, existem 2 tipos de dispersão que vão fazer esse Free Spectral Range variar. A dispersão do material, que é a dependência do índice de refração, comprimento de onda inerente do material, e a dispersão do N efetivo, que é uma dispersão que vem da geometria do nosso ressonador.
Então, o que se faz bastante para observar esse efeito de mistura de 4 ondas é uma engenharia de dispersão. A gente vai usar material ou casar a geometria do range refletivo para compensar a geometria do material, de forma que a gente vai deixar esse free spectral range constante, o máximo possível. Olhando um pouquinho mais de perto, que seria essa engenharia de material, a gente vai olhar para a dispersão da velocidade de grupo, né, que é a segunda derivada aqui da dispersão em função do lambda. Essa é a definição mais padrão, mas a gente pode trazer ela para o caso dos Whispering Garden Modes, e o que vai sair disso é que a gente vai ficar em função desse delta, de delta ni, que vai ser, na verdade, esse ni de m mais 1, mais o ni de m mais menos 1 sobre 2, que vai ser essa distância, esse free spectral range mais esse sobre 2. Enfim, o resumo aqui é, quando a dispersão da velocidade do grupo for igual a zero, isso implica que a free spectral range de um lado e de outro vai ser igual, que é o que a gente quer. Então, o que vai ser a engenharia de dispersão no fim das contas? A gente vai tentar trazer o zero da velocidade da dispersão da velocidade de grupo para a frequência de bombeio o mais perto possível, para a gente ter esses free spectral ranges constantes de um lado e de outro. E a gente vai tentar trazer a dispersão do índice de refração para a dispersão anômala ao redor do feixe de bombeio. O que vai acontecer? O efeito Kerr, geralmente, ele vai ter uma dispersão normal. Então, se a gente estiver no regime de dispersão anômala, o efeito Kerr vai, de certa forma, compensar isso. Então, essa figura, ela expressa mais ou menos isso. Aqui em cinza, a gente teria as ressonâncias originais do nosso ressonador, e por causa do efeito Kerr, se a gente estiver no regime anômalo, ele vai deslocar de forma a trazer as ressonâncias do ressonador para perto das frequências geradas por mistura de 4 ondas, que é o que a gente quer. Então, os experimentos de mistura de 4 ondas, eles vão sempre estar procurando esse casamento entre trazer perto do zero do dispersão de grupo e tentar fazer uma engenharia da dispersão, da geometria e do material para trabalhar na região da dispersão anômala. Se a gente conseguir fazer isso bem o suficiente, quer dizer, a gente conseguir ter um free spectral range constante num longo espaço, e a gente tiver um ganho do processo paramétrico alto o suficiente, a gente vai conseguir fazer a geração de frequency combs. Então, uma semente degenerada, ela vai levar a uns processos degenerados que vão propagando isso, então a gente vai ter um efeito em cascata, que ele vai se propagar até o ponto em que a sintonia da frequência natural do ressonador, ela vai estar em sintonia com a frequência da geração do processo não linear. Então, quando isso daqui estiver em sintonia, o processo vai parar de acontecer. Mas se a gente conseguir fazer esse free spectral range ser constante por um longo espaço, a gente vai ter um frequency combo com uma banda bastante alta. Só para a gente ter uma noção de como são feitos alguns experimentos, esse paper, os autores falam que é a primeira vez que foi observado o processo paramétrico em microcavidade. Eles fizeram uma microcavidade toroidal de sílica. Eles estimaram aqui qual que é a potência de limiar que você tem que injetar na sua fibra para entrar de fato no regime de paramétrico, que fora dessa potência de limiar, o processo não linear dominante, você vai ver o Raman estimulado. E esse processo ele é dependente da eficiência de acoplamento entre a fibra e o ressonador e do detanning, né, que seria a diferença entre a ressonância do ressonador com a frequência da mistura de onda gerada. Então, ele fez o gráfico, ele estimou os parâmetros onde seria o regime de limiar para o processo paramétrico. Ele otimizou a razão entre o diâmetro e a altura do ressonador dele para achar a área que tem o menor modo efetivo. Foi o que os autores perceberam que seria mais eficiente para o processo. E eles conseguiram observar, então, de fato, o processo paramétrico. Eles fizeram um pump, viram aqui o processo degenerado, e ainda eles conseguiram observar 2 sinais complementares de processo não degenerado. Um outro experimento que foi feito mais para frente foi feito com um bulbo de sílica. A engenharia de dispersão, no caso, foi variar a largura da parede da estrutura de sílica. Então, aqui a gente vê o gráfico, as pessoas acharam o zero da dispersão da velocidade de grupo, comprimento de onda de zero de dispersão,
em função da largura da parede. Então, eles pegaram, produziram o material nessas condições, excitaram, e eles conseguiram fazer os frequency combs. Então, com 3 miliwatts de potência, eles observaram o pumping, o processo degenerado, e mais algumas 2 ou 3 ressonâncias. Ressonâncias não, né? Mas alguns 3 gerações do comb, dos processos já não degenerados. E aumentando a potência, eles perceberam uma banda maior para esse frequency comb. Mas aqui a gente vê que o processo de engenharia já foi um pouco mais trabalhado. Eles, de fato, acharam a dispersão de zero velocidade do grupo, então eles conseguiram um frequency comb um pouco maior do que nesse primeiro paper já. E, por fim, de novo, essa daqui é a mesma tese do Renato, da Unicamp. Ele também usou os ressonadores dele para fazer a mistura de 4 ondas, só que ele fez um processo um pouco diferente. Na engenharia dele, ele não conseguiu trazer o máximo o zero da dispersão da velocidade de grupo. O máximo que ele conseguiu trazer, vindo para o visível, foi para 1000 nanômetros. A partir disso, ele trouxe isso variando os parâmetros do ressonador, variando a geometria do ressonador dele. A partir disso, a dispersão do material era muito dominante, então ele não conseguiu trazer esse máximo mais para o visível. Então, a solução dele foi buscar modos de ordem superior, para tentar trazer esse zero da dispersão mais para o visível, e olhar para ordens de maiores ordens de dispersão, além da segunda derivada da dispersão, que é a dispersão da velocidade de grupo. Então, ele achou esse modo, TM10, que ele conseguiu trazer o zero da dispersão um pouquinho mais para o visível, e ele simulou os 2 termos, o termo em segunda ordem da dispersão e o termo em quarta ordem da dispersão. E ele modelou isso ele usou um modelo que usa a equação modificada do Giatto-Lafever. Eu não entendo os detalhes disso, mas com esse modelo ele consegue modelar qual que vai ser o ganho do processo paramétrico, que depende desse ΔK, que é o desacordo de fase, que também existe um modelo para ele, que entre os parâmetros ele depende das ordens pares da dispersão. Então, fazendo a simulação e colocando naquele modelo, ele consegue fazer um gráfico desse ΔK, e ele percebeu 3 pontos onde esse ΔK é igual a 0. Se esse ΔK é igual a 0, o processo paramétrico vai ter ganho máximo. Então, com essas informações, ele fez o bombeio perto dessa região, e ele observou, de fato, a mistura de frequências a princípio degenerada. Então, o bombeio aqui, a gente vai ter o sinal aqui, e o idler aqui. Aqui apareceu 2 vezes o sinal, mas esse é escuro, né, do espectrômetro. É só a segunda ordem, isso daqui não é nada. Então, o sinal mesmo está aqui, aqui e aqui. E o que casa, de fato, bastante próximo com as simulações que ele fez. E o que é interessante é que nessa região, esse pico gerado em 1465, ele está na região de dispersão anômala. E esse pico, ele serviu de semente com frequency comb nessa região. Então, aqui ele conseguiu os 2 processos, né? Ele fez o bombeio e fez o segundo harmônico, a mistura de 4 ondas degeneradas, gerou o sinal, os 2 sinais, o sinal e o idler, e esse sinal gerado serviu como semente com frequency comb aqui no infravermelho. Bom, só para finalizar, falando um pouco das aplicações disso, esses frequency combs eles são bastante sensíveis ao ambiente, então eles podem ter uso em metrologia, ciência de medição, em determinadas medidas, e como sensores. Além disso, eles podem ter uso em relógios ópticos, em espectroscopia, porque você consegue uma certa riqueza para gerar comprimentos de onda, né, com luz coerente, com perfis bastante estreitos, né, com largura de banda bastante estreita. E eles também têm uso hoje em dia no estudo de ótica quântica, que você consegue fazer a geração de estados não clássicos do campo eletromagnético usando esses ressonadores e alguns processos não lineares. Bom, aqui estão as referências, se depois alguém quiser consultar. E é isso, gente. Obrigado.